Olá, muito bem. Olá, boa noite. Boa noite já? Não, boa tarde ainda. Você me ouve bem? Sim, o senhor me escuta também direitinho? Escuto sim, muito bem. Então tá bom. Então coloquei nosso tema. Na verdade, o tema é desse tamanho que a gente escolheu, mas eu resumi em Alegria em Deus. Né? Esperar um pouquinho o pessoal ir entrando para eu É, poder fazer as apresentações, para conhecer quem é esse cara que está aqui comigo hoje. Gente boníssima, só sabe rir, mas é gente boa, não morde. sei Peraí, porque que é o que? É o meu som falhou aqui, peraí. não podia ser outro tema para nós. Pois é, né? Eu falei, gente, deixa eu contar uma história. A gente, a gente tinha falado assim, qual vai ser o tema que a gente vai falar? Eu falei, a gente podia falar de riso, né? A gente ri pra caraca. Aí veio essa, esse tema maravilhoso, alegria em Deus. É. Bom, boa tarde, Diácono. Sua bênção. O senhor tá bem? Estou bem, graças a Deus. Ah, que bom. Então, essa só para o pessoal que for entrando, a gente explicar um pouquinho, né? Porque esse vídeo, Diácono, a gente está com um mês já, né? Quase de, de e agora padre, e a gente vê que o pessoal depois vê, e a gente tem um feedback depois. Então, eu sempre gosto agora de explicar o que a gente está fazendo, falar quem é que está falando comigo, e a gente entrar no tema, né? Partilhar um pouquinho e entrar no tema. Então, o E Agora Padre, né, com a ideia da gente trazer sacerdotes, diáconos, né, é um diácono provisório, se Deus quiser, já já será sacerdote para esta igreja, Em nome de Jesus. em nome de Jesus. E, e aí nós vamos, e a gente sempre partilha, mas eu já trouxe leigos aqui, né, a gente falou sobre com nutricionista, com professor de educação física, e agora eu trouxe o diácono para a gente falar um pouquinho Até, da Oi, Tiago? Caraca, eu tô falhando aqui para mim. Peraí. até já teve por aqui, né? Não entendi. Quem teve? Bispo. Até Dom Rock teve aqui comigo. Beijo no ombro, tá? E aí, hoje a gente está trazendo o diácono, que está com 9 meses de diácono, de ordenação diaconal. Né? Eu tive a honra e o prazer e a graça. Oi. Aí tá falhando. Para mim tá estranho. Eu acho que é o meu fone. Não, Fala alguma coisa para mim. a imagem como é que está? Não, a imagem tá boa. Tá boa? A imagem tá boa. Eu acho que é o meu fone mesmo, mas agora eu consigo te escutar direitinho. Entendi. Então vamos lá. Esse é o Diácono Diego Estevam, né? 9 meses de ordenado, essa semana que passou. Tive a graça e a honra de fotografá-lo. Deixa eu tirar esse fone, eu não tô escutando o senhor. Fala só para ver se sem um fone eu consigo te escutar. Vê agora se é o meu problema também aqui. É, agora foi. Você está um pouco baixo, mas eu consigo escutar o senhor. Consegue me escutar direitinho? De- Então tá. Então tá ótimo. E aí, hoje o senhor está na paróquia Santana, né? De Campo Grande, com o Padre Rafael, não é isso? Exatamente, estou na Eu acho que desde que ordenado. Na verdade, cheguei aqui antes, né? Cheguei aqui em maio, início de maio do ano passado, então faço um ano que estou aqui, né? Fiz agora no início desse mês, mas desse um ano que eu estou aqui, 9 meses exercendo o ministério diaconal, né? Cheguei aqui, então, já ainda como seminarista, já às portas do diaconato. uhum, bacana. Então, se Deus quiser, a gente vai estar aí celebrando a sua ordenação presbiteral, né? É o segundo grau da ordem. E, Diácono, a gente sempre partilha um pouquinho como está a quarentena e depois a gente entra no tema. Como a gente escolheu o tema da alegria, a gente vai falar logo depois da sua partilha um pouquinho. Queria que você falasse para nós como está sendo esse tempo para o senhor aí na paróquia, né? Como está sendo esse tempo para... Acaba que o senhor acaba ajudando muito o Padre Rafael também, né? Em tudo que ele precisa, inclusive da missa. Queria que o senhor falasse um pouquinho para nós como está sendo a quarentena para vocês.
Aqui eu acho que um sentimento, sendo bem sincero, um sentimento do meu coração, e acho que é o sentimento do coração da maioria, ou se não de todo mundo, né? Que ninguém está aguentando mais essa realidade, né? O bem da verdade é esse. Eu estou um pouquinho cansado dessa realidade, que a gente quer que acabe logo esse negócio, né? Primeiro porque acaba o sofrimento, né? Acabam as mortes, o número de contaminação, gente que está sofrendo, e segundo que é bastante desgastante, é bastante cansativo a gente ficar, né, dentro de casa, né, impossibilitado de poder sair, impossibilitado de recebê-los aqui, né, de ter o povo de Deus aqui conosco, mas ao mesmo tempo a gente tem aprendido, né, ainda que na marra, né, ainda que Verdade. esses novos meios de evangelização, sobretudo as mídias sociais, que era um projeto daqui, projeto particular nosso de Santana, né? Falamos muito sobre isso no início do ano, quando fizemos o planejamento paroquial para o ano de 2020. Oi? Voltou. Oi. Oi, tô te vendo. Vou fazer o seguinte. Quer que eu vou te tirar? Saiu. Então vamos esperar, acho que ele vai mudar de posição por causa da internet, né? Enquanto isso, enquanto ele vai entrando, Padre Sérgio Luiz, bem-vindo. Padre Ramon, bem-vindo, padres. Sua bênção, bênção aos padres que nos acompanham aqui junto com o diácono. E teve um probleminha na internet, mas ele já volta. Como a gente estava falando sobre alegria em Deus, eu trouxe uma exortação apostólica, Alegria do Evangelho, do Papa Francisco, que é o Evangelho Gaudium, né? Poucas pessoas, às vezes a gente fala muito das exortações, mas lemos poucos, né? Pouco, né? E aí tem essa exortação que fala muito sobre a alegria em Deus, muita alegria no Evangelho, vale a leitura, né? Ao episcopado, ao clero, aos leigos, ao povo de Deus em geral, né? Deixa eu ver se o diácono voltou. Ainda não. Deixa ele retornar para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Acho que ele teve problema mesmo. Não voltou ainda. Oi, voltou. Voltei. Foi? Pronto. Conseguiu? Quem me ouve? Ouço. Vamos. Agora sim. Mudou de lugar? E lá não estava certo, não. Aí vim para um ambiente onde fica o roteador. Então agora não tem como. Não tem como. Então, pode continuar então a sua que você estava falando aqui conosco. Aqui, né? Só, quando chegamos aqui, quer dizer, perdão, no início do ano era um projeto inicial nosso, né? Muito foi se discutido no nosso planejamento paroquial o que fazer nesse, como desenvolver atividades da paróquia, né? Como usar mais os meios sociais, as mídias sociais, né? Para a evangelização. E passou janeiro, fevereiro, começamos a ter formação da PASCOM da paróquia, enfim. E aí, em março, veio a pandemia, fechamento de tudo, e a gente falou assim, caramba, agora é a hora da gente botar em prática tudo aquilo que a gente pensou, né? Tudo aquilo que a gente... Verdade. Mas de uma forma adaptada, obviamente, porque
que a gente pensa, o que a gente se propõe a fazer sempre é contando com pessoas, contando com disponibilidade, com presença física também, né, das pessoas, e a gente está se adaptando, né? Fomos tendo que colocar em prática na marra aquilo que a gente se dispôs. E aqui na paróquia, graças a Deus, a gente tem feito bastante atividade, né? Além da missa diária, nós temos terço diário. Eu, particularmente, também tenho as orações de laudes e de vésperas no perfil do Seminário São José, né? A casa onde eu ainda estou sendo formado. E nós estamos sobrevivendo, né, a essa realidade toda. Temos passado aí por tudo isso na certeza de que, ainda que com dificuldades que nós estamos vivendo, e aqui já vou deixando também um pouquinho do nosso tema de hoje, né? Ainda que com dificuldades, né? Nós temos a quem confiar, em quem esperar, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está sendo o nosso amparo. E é isso. Entendi. Maravilha. Então, que Deus possa tirar a gente logo disso, para a gente comer juntos, para a gente rir juntos, para a gente fazer tudo junto. E aí, Diácono, eu sempre trago uma palavra do Papa em todos os temas. E aí eu trouxe uma que eu peguei agora há pouco. E aí o Papa diz numa missa na Casa Santa Marta, em 2018, né? Ele diz que a alegria cristã é o respiro do cristão. Um cristão que não é alegre e no coração não é um bom cristão. É o respiro, o modo de expressar do cristão a alegria. Não é algo que se compra ou que faço com esforço. É um fruto do Espírito Santo. Quem faz a alegria no coração é o Espírito Santo. E aí, como a gente está na novena de Pentecostes, né? Achei bacana a gente misturar a alegria como um fruto do Espírito Santo e a gente poder falar um pouquinho, né, sobre esse fruto, né, que é que a gente pede e Deus traz o fruto da alegria, né? Sim. De fato, né, quando a gente experimenta dessa manifestação, dessa ação do Espírito Santo, né, a gente tem essa alegria que brota, que é uma coisa natural, né? Não é uma coisa que busca, né? Não tem uma fórmula. Como é que eu posso fazer para ser alegre na vida? Não, é um fruto, é um dom, é uma graça que brota de um coração disponível, que brota de um coração generoso, que brota de um coração que busca experimentar aquilo que o Espírito tem para nos oferecer. E na medida em que a gente se abre a essa realidade, a isso que o Espírito nos oferece, brota dentro de nós gratidão. E essa gratidão gera em nós alegria, porque nós nos sentimos amados, nos sentimos queridos, né? E antes de adentrar um pouco mais sobre sobre essa temática, tem algo que vem na contrapartida de tudo isso e que nos impede de experimentar esses frutos do Espírito, essa alegria que é própria do Espírito de Deus, né? Essa alegria que Paulo vai falar, alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos, né? Onde o próprio Cristo vai falar também no Evangelho de São João, né? Para que enviaria o Espírito para que a nossa alegria fosse completa, verdadeira, se eu não me engano, se eu me lembro bem, né? Mas a contrapartida de tudo isso que nos impede de viver essa alegria que é fruto do Espírito é o medo, né? Porque muitas vezes o medo ele nos paralisa. O medo retira de nós essa capacidade que nós temos de caminhar, de dar passos largos, né, na direção do Senhor. Exemplos disso nós podemos citar, por exemplo, São Pedro, né? São Pedro, quando ele encontra com Jesus andando sobre as águas, acho que você lembra bem desse fato, vocês irmãos lembram bem desse fato, né? São Pedro, ele viu aquele fato e ali, digamos que ele cresceu os olhos e falou assim, opa, esse cara aí é poderoso mesmo, quero saber o que tem nesse cara aí, né? E aí, meio que tentando, né? Jesus falou assim, se é você mesmo, me faz chegar até você, andando sobre as águas também, né? Bem prepotente, né? Cheio lá do seu orgulho, cheio da sua prepotência, falou assim, vamos ver se ele é o bom mesmo. E andou sobre as águas, né? Só que em determinado momento ele deixou com que aquela confiança
no Filho de Deus, que estava permitindo ele caminhar, ele deixou-se dominar, tomar pelo medo, né? Por um instante ele deixou aquela confiança de lado e quando Pedro se vê, ele já está afundando, né? Ele já está ali submergindo e ali ele fica desesperado e pede socorro, pede ajuda ao Senhor, né? E o Senhor, com o seu braço forte, com a sua mão estendida, como sempre, para conosco, levanta Pedro. E assim faz conosco também, né? Porque quantas vezes também nós, no auge da nossa soberba, nós achamos que podemos grandes coisas, né? Mas confiando em nós mesmos e não no Senhor, né? E aí quando a gente vê que somos nós que estamos fazendo e não é o Senhor, né? Ou deixamos de lado a confiança dele, né? No poder que ele tem sobre cada um de nós, o medo vai nos dominando e nos paralisa de fato. A gente não anda, a gente não caminha, né? Um outro exemplo contrário de Pedro é aquela que nós amamos e que esse mês é dedicado a ela, a Virgem Maria, né? Porque tudo da sua juventude, tão nova, né? Tão nova, recebe a visita do anjo, anunciando que ela vai ser a mãe de Salvador, e ali ela se coloca disponível, eis aqui a serva do Senhor, sem nenhum resquício de medo, sem nenhum resquício de medo. E essa confiança que derruba, que retira todo o medo, né, faz com que Maria experimente da alegria, fruto do Espírito, porque ela corre na direção da prima Isabel, feliz, né, e ali ela faz o seu cântico, o seu Magnífica, anunciando, exclamando, né, exultando de alegria, o poderoso fez em mim maravilhas, né? É fruto do Espírito. Para quem deixa de lado o medo, dá esse testemunho. O poderoso faz em mim maravilhas, né? Assim como a gente pode colocar essas palavras nos nossos lábios, né? Na medida em que a gente vai deixando de lado o medo e deixando com que o Espírito haja, com que o Espírito se manifeste em nosso meio. É próprio que a gente está vivendo também, né? Deixar-se tomar pelo medo, né? Porque nem nos nossos mais difíceis pensamentos ou mais pessimistas formas de pensar, nós nunca na nossa vida imaginaríamos que passaríamos por uma realidade dessa que estamos passando hoje. Jamais. Verdade. E Eclesiastes fala dessa tristeza, né? Que não se entregue à tristeza. E aí ele fala da alegria, né? O medo também vem muito dessa tristeza, né? Que a gente sente. Quer dizer, na verdade, uma sequência, né? De sentimentos, né? O medo, a tristeza. E aí a gente acaba se afastando daquilo que precisa ser, que é trazer a paz e a alegria, né? No nosso coração. Sim, sem dúvida, né? Porque eu tenho até uma palavra aqui também hoje que eu separei, né? É uma palavra um pouco diferente, digamos assim, daquilo que a gente está habituado a ouvir sobre alegria, né? Porque quando a gente vai ouvir da alegria, a gente ouve essas citações aqui que eu já fiz, né? Alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos, né? Para que a vossa alegria seja verdadeira, seja completa, como também diz o Senhor, enfim. E eu trago aqui uma palavra de Romanos, né? Romanos capítulo 12, que meio que o Senhor ele vai nos dar São Paulo ele vai mostrar um caminho super interessante aqui, né? Para a alegria, que gera em nós, né, como vai dizer aqui na leitura, que a alegria ela é também fruto da esperança, daqueles que esperam em Deus. Então, Romanos capítulo 12, versículo 11 e versículo 12, diz assim: sede diligentes, sem preguiça, perseverando na tribulação. É o que a gente está vivendo agora, né? A gente tem tudo para estar preguiçoso, dentro de casa, ocioso, né? Sem ter o que fazer, prostrado num sofá ou numa cama, né? Mas São Paulo vem nos exortar. Sem preguiça, perseverando na tribulação, em que de fato a gente está vivendo um tempo tribulado, digamos assim, né? Porém, São Paulo vai nos dizer o que nós temos que fazer. Que nós temos que ser assíduos na oração. Assíduos na oração.
Não, antes disso, perdão. Eu pulei uma linha. Sede diligentes, sem preguiças, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, alegrando-vos na esperança. Ou seja, servindo ao Senhor nesse tempo, brota em nós uma esperança que gera alegria ao nosso coração. Que sejamos verdadeiros. E ele fala ainda da perseverança da tribulação e assíduos na oração. Na verdade, é uma sequência de fatores que ele pede. É como se fosse uma regrinha, né? Então, você se alegra na esperança, persevera na tribulação e seja perseverante na oração, não é isso? É isso, entendeu? É isso. É uma formulazinha, uma regrinha que vai fazer brotar dentro de nós essa alegria. Fruto da confiança, da esperança, que a gente está passando por um momento difícil. Mas a gente tem em quem confiar. A gente tem em quem depositar nossa confiança. É no Senhor Jesus. A gente espera nele. Vai dizer São Paulo também que ele é a nossa esperança. E essa esperança não engana, não decepciona. É uma esperança que não engana. Então, assim, se nós temos esperança no Senhor e nós queremos que isso vai mudar a realidade que nós estamos vivendo, por que não se alegrar? É natural. Não é forçada essa alegria. Ela brota. Porque aquele que eu confio, aquele que eu espero, eu tenho certeza que vai fazer. Que ele pode fazer, ainda que não seja no meu tempo. Né? Ainda que não seja no meu tempo. Mas é uma alegria que brota, que gera, que nasce em nós. Por quê? Porque eu sei que o cara que eu confio, ele pode fazer, ele vai fazer. Entende? E aí, assim, nós não podemos, ainda que demore, né, esse tempo do Senhor agir, nós não podemos nos desesperar. Não podemos, né, nos deixar dominar por tudo que a gente vê hoje na televisão o tempo inteiro. Né? Porque se a gente for parar para se deixar dominar com o que a gente vê na TV, a gente vai se deixar contaminar, né? Porque se a gente se deixar contaminar, a nossa alegria vai lá para o fundo. E a gente só tem instalação de uma cultura de medo, de terror, de pânico, de pavor. É só isso que tem hoje. Então não existe alegria, gente. Não tem alegria que sustente. Né? Uma hora você vai começa, não sei, as coisas que vêm na minha cabeça, maluco, tá? Lembra do filme Super Xuxa contra o Baixo Astral, lá na nossa infância? Saía da televisão, Baixo Astral, e vinha tomando conta das borocochô. É assim, entende? Não tem alegria quando o Baixo Astral chega. Igualzinho. O senhor conseguiu colocar tudo numa imagem só. Coisa maluca veio na minha cabeça direto. Aí se a gente se deixa dominar pela TV, que só instala medo, essa cultura de terror, de morte, acabou. A gente é dominado pelo baixo astral. Entende? Verdade. E a gente, porque nós contaminamos aqueles que estão dentro da nossa casa, junto conosco. Né? É assim que funciona. Né? Se você é feliz, você irradia a sua felicidade para os outros que estão ao seu redor. Se você é uma pessoa pessimista, os que estão ao seu redor ou ficam pessimistas ou se afastam de você, porque ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa que vive de pessimismo. Né? Então, assim, aquilo que nós estamos vivendo muito diz aquilo que os outros podem viver também ao nosso redor. Né? É triste, é horrível, né? Por exemplo, a gente tem esse hábito, né? Normal. Oi, Tati, tudo bem? Oi, Diácono, tudo bem? Né? E tá tudo bem, acabou, passou. Às vezes a pessoa nem tá bem, mas fala que tá bem. Mas, e assim, é muito natural se uma pessoa fala assim, oi, fulano, tudo bem? Não, não tô bem. Vou parar para ouvir. Mas tem gente, não sei se você conhece, eu conheço gente que eu nem falo mais, oi, fulano, tudo bem? Porque não dá.
Quando eu pergunto, tudo bem, acabou. A pessoa desfia uma ladainha de tristeza sempre. Meu Deus, eu não posso ficar perto dessa pessoa, que eu vou ficando triste toda vez que essa pessoa só traz tristeza, né? E se a gente tem um movimento contrário, né? A gente irradia os outros que estão ali, né? Ao nosso redor, né? Porque São Paulo vai dizer que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, né? Se a gente Assim como o sentimento de tristeza, você passa para o outro, o sentimento de alegria também, né? Então são antônimos, mas ao mesmo tempo passa para o outro uma paz, uma alegria, naquele que confia, ou você passa medo, você passa tristeza e você só traz pânico, né? Eu conheço pessoas assim que a gente não pode, como o senhor falou, que traz e não dá para conversar, porque a pessoa só traz pânico, né? Não tem como. Aí a gente já está meio, todo mundo bem delicado com essa situação, né? Se sentindo já o seu psicológico já bem abalado, e você ainda ter pessoas que só trazem pânico, não dá, não vai caminhar, né? Não dá certo. E aí, como a gente falou no início, até o próprio Papa Francisco falou, mas em Gálatas, né, ele diz que é um fruto do Espírito também. E o senhor acha que só pelo. Porque assim, a alegria ela é contaminada, como a gente falou aqui, né? Assim como os outros sentimentos. Mas ela sendo fruto do espírito, a gente só consegue isso por oração, ou também essa forma de trabalhar o outro, né, na alegria também seria uma forma também de a gente de vir a alegria, né? olha, sem sombra de dúvida, né, a oração ela é a fonte da alegria, né, porque é uma alegria que vem de Deus, ponto. Mas a gente também pode proporcionar a nós mesmos e aos outros essas oportunidades, esses momentos que trazem para nós e para os outros alegria, né? Por exemplo, quantas vezes nós, ao fazermos bem para alguém, né, através de um conselho, através de uma ajuda de ordem espiritual, de ordem material, né, sei lá, existem tantas formas da gente fazer bem ao outro e que aquilo gera, tanto no outro que a gente fez bem, uma alegria, assim como também nós, porque nós nos sentimos úteis para os outros e para Deus, né? Porque nós estamos fazendo algo que agrada a Deus, isso gera também alegria em nós, né? É claro que se a gente não policiar, isso pode gerar orgulho e tantos outros pecados que estão contrários, né, à boa ação, digamos assim. Mas, sem sombra de dúvida, né, além da oração, existem fatos, gestos concretos, né, que trazem para nós alegria, né, até mesmo momentos de prazer pessoal, né, um momento de lazer, de passear, né, nós mesmos, né, tivemos momentos felizes, ficamos 5 horas dentro de um Outback, rindo e comendo, olha que alegria, né? Dois prazeres juntos, comer e rir. Esse prazer, né? Assim, além da oração, tem momentos, tem oportunidades, né? Tem outras coisas que geram em nós a alegria. Mas, vamos dizer assim, se não fosse a oração, a vida de oração, a nossa busca pessoal, minha e sua, pelo Senhor, nós nunca nos teríamos esbarrado. Verdade, A nossa alegria que nós nos proporcionamos da nossa amizade também é fruto da oração, verdade, da oração, porque foi verdade. Deus que nos aproximou. É verdade. E a gente já está com mais de meia hora que passa rápido o tempo, né? Então, como eu te falei, o tempo passa. Eu só preciso ainda. A oração volta em torno da oração, né? E aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Porque o senhor tem ainda a missa, né? Para a gente não se estender muito. Eu te até trago o Exortação Apostólica, o Evangelho Gáudio, né? Para a gente falar um pouquinho. Que Eu fala sobre a alegria do Evangelho. É muito. Hã? também separei uma frasezinha aqui da Evangelho Gaudium. Eu já sou exagerada, já trago o livro inteiro, meu filho.
E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, né, dessa exortação e a gente que fala sobre essa alegria do Evangelho, que a gente possa ouvir um pouquinho sobre isso antes do senhor ter que servir. Ainda tem um tempinho, né? Oba! Eu separei aqui uma frase do Papa Francisco nessa exortação, Evangelii Gaudium, né, que na nossa traduzindo para o português é a alegria do Evangelho, né? Que na verdade o Papa Francisco ele vai abordar nessa exortação apostólica aquilo que é muito próprio do seu papado, né? Nós vivemos hoje, nós temos um Papa tão sorridente, né? Tão feliz naquilo que ele faz, e a gente vê tanta verdade no olhar do Papa, né? A gente olha para o olhar daquele senhor e a gente vê tanta verdade e alegria no que faz como fruto do Espírito, né? E ele nos brinda com esse presente, com essa exortação, onde ele vai pedir a toda a igreja, né? Primeiro, experimente dessa alegria que é fruto do Evangelho, que é fruto da palavra de Deus, né? E que depois da igreja experimentar, né, disso, dessa alegria, ser comunicadora, será anunciadora, né? Então ele vai usando toda a exortação, né? Ele vai pontuando, né, os momentos que porventura podem nos tirar dessa alegria, mas também os momentos que podem nos trazer para essa alegria do Evangelho, né? Do anúncio do Evangelho. E achei uma parte interessante, porque eu tirei um trecho que toca um pouco também. Você viu que eu estou tudo trazendo para esse tempo que nós estamos vivendo, né? E que toca também um pouco nessa realidade que nós estamos vivendo, né? Onde ele vai dizer assim: a tentação apresenta-se frequentemente sob a forma de desculpas e queixas, como se tivesse de haver inúmeras condições para ser possível a alegria. Habitualmente isso acontece porque a sociedade técnica teve a possibilidade de multiplicar as ocasiões de prazer. No entanto, ela encontra dificuldades grandes para construir ocasiões de verdadeira alegria. E aqui nesse parágrafo 7º, né, ele usa muitas coisas, muitos, muitos símbolos aqui, né? Primeiro ele usa a tentação, né? Ele vai falar sobre a tentação como motivo de nos tirar da alegria, porque quando a gente, diante da tentação, a gente se deixa dominar, né, pelas desculpas e queixas, é o que ele vai dizer, né? Aí a gente vive numa murmuração, onde, no sentido, fazendo totalmente o contrário daquilo que a gente vê no Evangelho, né? Que a gente vê, temos visto na liturgia dessas últimas semanas, os apóstolos sendo perseguidos, sendo presos e louvando, né? Louvando, passando pela tentação, sem deixar com que a alegria do Espírito, fruto do Espírito, deixar... Tudo maluco, tudo doido. E essa loucura de nós. E aí, então, ele usa esse símbolo, né, da tentação, que vai se apresentar de uma forma a deixar-se dominar pelas desculpas e pelas queixas, né? E aí ele vai dizer que quando a gente se deixa dominar pelas desculpas e queixas, que a gente vai murmurando as tentações também, né? E isso a gente não está isento da tentação, faz parte da nossa vida, até o último dia de vida, né? Faz parte, porque é isso que nos leva para o céu, né? São as virtudes, os atos heróicos de luta contra essas tentações, né? E aí, se a gente deixa se dominar por isso, o que acontece, vai dizer o Papa, né? A gente está condicionando, a gente está botando várias condições para que seja possível, ou para que não seja possível, né? Melhor interpretando, a alegria em nossas vidas, né? Como se isso fosse motivo para roubar a alegria de nós, né? E aí ele vai dizer onde está a origem de tudo isso, que é na sociedade. Na sociedade, né, que hoje tem essa capacidade de tentar multiplicar
o prazer na nossa vida, né? Ele vai dizer que hoje a sociedade tenta tanto multiplicar esse prazer que não é capaz de construir verdadeiramente, né, situações de alegrias que sejam verdadeiras, né? E isso a gente vê aos montes, em tudo quanto é lugar, né? Vivemos uma sociedade tão materialista, né? Tão imediatista, né? Tão egocêntrica, né? Onde o que eu quero é o melhor, é isso que eu quero, é um desejo absurdo pelo ter coisas, pelo ser alguém, pelo reconhecimento, né? E quando as pessoas vão se frustrando, né? Ou para tentar muitas vezes esconder as suas frustrações, os seus medos que paralisam, como falamos no início, vai buscando compensações e aí entra vícios, entra pornografia, entra vício de álcool, vício de droga, né? E tantos outros prazeres passageiros que quando acaba o efeito da droga, o efeito do álcool, quando acaba aquela balada, quando acaba, sei lá, aquele... Ou quando a gente conquista o bem que tanto a gente quis, né? Uma coisa material, a gente vê que passou. A alegria é tão rápida, né? É como um relâmpago e a gente fica, meu Deus, ainda está faltando alguma coisa, né? E aí a pessoa vai buscar mais bebida, vai buscar mais Que droga. o vazio, né? Que não foi preenchido, né? Não é a alegria que vem do Espírito. O Espírito é aquele que preenche, né? Eu gosto de dizer, eu gosto muito de usar essa imagem, né? Que o pecado original, ele, como ele nos retirou do céu, né? Dentro de nós, eu li isso uma vez, eu não me lembro de quem foi, mas é da nossa igreja, né? Da teologia, eu não lembro o autor, né? O pecado retirou de nós, né? A graça do céu. O Cristo nos reconquista, né? Reconquista essa graça para nós, mas aquele vazio da eternidade, enquanto nós estamos aqui, ele continua existindo, né? E dentro de nós existe essa sede de céu, sede de eternidade, né? Que só vai ser preenchida lá na eternidade, né? Enquanto isso não chega, se a gente não preenche com a ação do Espírito, a gente vai continuar buscando essas compensações. A gente vai continuar buscando os bens materiais e tantas outras coisas que dá essa falsa sensação de prazer e de alegria. E é isso, exatamente isso que o Papa Francisco está falando nesse parágrafo 7, né? Quando ele diz: habitualmente, isso acontece porque a sociedade técnica teve a possibilidade de multiplicar as ocasiões de prazer. No entanto, ela encontra dificuldades grandes para construir ocasiões de verdadeira alegria, porque não é papel da sociedade construir essas grandes ocasiões de alegria que sejam verdadeiras. Não é. Esse papel é nosso, enquanto filhos de Deus, enquanto igreja, enquanto servos usados pelo Espírito, comunicadores, anunciadores desse Espírito, comunicantes, né? Que vem sobre nós, como virá agora nesse domingo, para nos preencher, para preencher a igreja, né? Então, assim, de fato, se a gente prende a essa realidade, a gente não experimenta alegria. E o Papa Francisco aqui vem exortar claramente a nós para esse tempo, né? Lá no início do parágrafo 7º, ele vai dizer: gente, vamos deixar de lado, né, essa tentação que a gente tem de viver com desculpas e queixas. Vamos deixar de lado isso. E vamos abrir, né, uma brecha para que o Espírito Santo traga essa alegria verdadeira. Muito bom. Acabou que a gente não combinou de falar do Evangelho, Gáudio, né? Acabou que trouxe um pouquinho e eu trouxe logo o livro inteiro, que eu sou dessas. E é um parágrafo muito interessante mesmo, não passou por mim desapercebido, né? Eu já li ele todo, mas eu não tinha parado para pensar. Porque, assim, ele até fala no último desse capítulo, né? Que ele prefere uma igreja
lameada, machucada, mas que ela continua sendo perseverante, né? Então, acredito que a busca pela alegria, ela precisa ser dessa forma, né? A gente não vai estar alegre todos os dias, né? A gente não vai estar feliz todos os dias. Assim como nem todos os dias também nós não vamos estar chorando todos os dias, né? E por ele ser um fruto do Espírito, acredito que todas as vezes que a gente não se sente alegre, que a gente possa fazer esse pedido, né? Que o Senhor venha sobre nós com o seu Espírito e nos traga esse fruto, né? É muito isso, né? Tá tudo bem um dia a gente não estar bem. Tá tudo bem, não é ruim. A gente não está aqui, né? Não é uma proposta, é uma apologia a viver agora rindo até de quando alguém morre. Não é essa a realidade. É mesmo, porque as pessoas têm que saber o momento certo e de ter os sentimentos e vivê-los naquele momento, né? Olha, porque hoje nós temos um número de mortes diariamente no Brasil, por conta dessa realidade que nós estamos vivendo, de quase 1.000 pessoas diariamente morrendo. Isso é para. A gente pode ficar rindo dessa realidade porque é fruto do Espírito? Não, Não. claro que não. É, é, é totalmente o contrário, né? A gente tem que se compadecer, né? Mas dentro de mim, ainda que eu me entristeça com esse número de mortes, ainda que eu me compadeça com essas pessoas, né? Ainda que, vamos usar a palavra da moda, né? Ainda que a gente tenha empatia, né? Com o outro, dentro de mim, quando eu rezo, quando eu oro a Deus para toda essa situação passar, né? Para que tudo isso acabe e que acabe o sofrimento das pessoas, dos familiares que já perderam seus entes queridos, os familiares que ainda perderão, né? Que a gente não sabe quando isso vai acabar. Quando eu oro com empatia, me colocando no lugar dessas pessoas, sofrendo junto, né? Porque a gente tem que sofrer junto. Dentro de mim, a alegria ela não está extinta. Pelo contrário, existe a fagulha da alegria que brota da esperança que eu falei no início, da vida eterna. Porque não é o fim a morte, né? Eu posso chorar e me entristecer, tenho todo o direito de chorar com a morte de um ente querido. E De me... deve, né? Como diz o meu padre, só tem saudade quem ama, né? Agora, o que eu não posso deixar de esquecer é que existe dentro de nós, pela fé, uma alegria que é fruto da esperança da vida eterna. Isso não pode morrer dentro de nós, né? Isso também não nos isenta de não sentir dor, de não se entristecer, de não chorar junto, né? A palavra nos pede chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, né? Então, é isso, é isso. Mas a esperança, essa nunca vai morrer. Essa nunca. Maravilha, Diácono. Então, eu estou preocupada com o seu horário, então eu vou pedir então para pra você receber a sua bênção agora no final, né? Mas que a gente possa pedir, né, esse fruto do Espírito, que a gente possa acabar com isso logo para a gente voltar a estar junto, para a gente rir junto, para a gente falar besteira junto e para a gente poder orar a Deus também, né? Parar de orar pelo fim da pandemia e orar pela sua ordenação. Olha só, antes da benção, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vi, hoje achei estava pesquisando, lendo um pouquinho sobre alegria, e achei uma matériazinha do padre Zandoná, lá da Canção Nova, né? E ele deu 6 remédios, digamos assim, contra a tristeza, né? Para experimentarmos esses frutos da alegria, que é a fruto do Espírito Santo. Então, o primeiro remédio é a oração, né? É a base de tudo, né? A oração. E aí ele cita São Francisco de Sales, que vai dizer:
A oração é um remédio salutar contra a tristeza, porque eleva o nosso espírito a Deus, que é a nossa alegria e consolação. O segundo remédio é a paciência, né? E aí, São Tomás de Aquino, que vai dizer que o verdadeiro remédio para curar a tristeza é a paciência. Terceiro remédio... E Santo Antônio fala que a paciência é uma virtude. E o terceiro remédio é viver a alegria nas pequenas coisas do cotidiano. Isso, de fato, é uma verdade que a gente, às vezes, fica esperando grandes coisas para nos alegrarmos, né? Coisas enormes, e a gente esquece que no cotidiano, nas pequenas coisas, a gente também pode e deve se alegrar. Então, esse é o terceiro remédio. O quarto remédio vai dizer o padre Adriano Zandonai, né? Cultivar um olhar de esperança, né? Aí eu volto naquela historinha lá do pessimismo. Não seja a pessoa chata pessimista, né? Seja aquela pessoa que cultiva um olhar de esperança, que diante de toda dificuldade ainda consegue ver uma esperança, né? Ainda consegue ver alguma solução, ou pelo menos confiança em que Deus pode solucionar, né? Essa esperança. Quinto remédio é nunca perder de vista o amor de Deus, né? E aqui entra essa questão da filiação divina, né? Esse amor de Deus que por nós é fonte de verdadeira e constante alegria, porque quem de nós não fica feliz ao se sentir amado por alguém, né? E aí nós somos amados e muito amados por Deus. Isso tem que ser a fonte da nossa alegria. É o amor de Deus. Nunca, não podemos perder de vista, né, esse amor. E o último remédio, né, é cultivar com luta e sinceridade o bom humor. Olha aí, ó. Cultivar com luta e sinceridade o bom humor, né? Que de fato... Tem gente que já acorda mal-humorado, gente. Eu não consigo entender isso. Eu amo dormir. Quando eu acordo bem. Tão bom, né? Gente, pelo amor de Deus. Não faz Pelo sentido amor de Deus, quem acorda mal-humorado, aqui é o último remédio, cultiva o bom humor. dormir e acordar mal-humorado. Gente, eu acordo feliz que eu dormi. Entendeu? Pelo amor de Jesus, não consigo entender, mas Os remédios, aí assim que eu queria partilhar um pouco, né, de forma abreviada. amém, anotei todos. Peço desculpas aí pelo contratempo da internet no início, mas para mim foi uma grande alegria poder estar com vocês aqui. Eu que agradeço a sua disponibilidade, seu sim. Eu fico aqui preocupada com o seu horário, mas enfim, deu tudo certo. A gente vai acabar que a gente vai fechar perto do horário que a gente sempre fecha mesmo. E eu que agradeço, né? A gente entrou um pouquinho atrasado, porque eu estava no terço com o pessoal de um retiro de casais, e a gente reveza, né, para fazer com os casais os terços. O terço era hoje, e enfim, deu certo, que Deus trabalha desses. Ele nunca me bota dois trabalhos ao mesmo tempo. Pode ser trabalhos seguidos, mas nunca trabalho em cima do outro. Mas eu que agradeço a sua disponibilidade, sua amizade, seus sorrisos, né? Que faz a gente sempre rir de besteira. E acho que é isso, né? A amizade, ela precisa trabalhar o outro, né? Dessa forma, seja qual for o seu amigo, né? Da gente ajudar o outro a entender que existe momento de chorar, existe momento de rir. E quando não tem momento nenhum, faz rir também, gente. Que rir é muito bom. Aí. Muito bem. Amanhã eu vou ter o Padre Arnaldo, né, que eu sou chica, mas eu tenho o Padre Arnaldo para te falar sobre fotografia, sobre Vaticano, sobre comunicação, e amanhã eu vou estar com ele às 11 horas. Pano. Muito obrigada, tá? Então, a bênção de Deus. Vamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a vossa casa, a vossa família, sobre as vossas necessidades espirituais e temporais, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, terror dos demônios,
São Rafael Arcanjo, anjo da cura, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Mando um abraço e um beijo aqui da Cleron ao Padre Rafael também, nossa amizade, nosso carinho a ele. Raramente eu fotografo, mas quando eu pego ele eu consigo pegar umas fotos legais. Que ele não é muito fã das fotos, mas enfim. Mas mando o nosso abraço a ele, a gente vai conversando. E se Deus quiser a gente sair desse momento aí, eu tenho certeza que oração. Eu sempre digo, lá no início da quarentena, eu dei uma entrevista para um fotógrafo renomado, e a gente foi conversar sobre o tipo de fotografia que eu faço, né? E aí ele falava de um advogado que falava que quem sair bem nessa quarentena, e aí isso é para tudo, para quem é empresário, para quem é religioso, quem se sair bem, né, mesmo que machucado, mas que saia bem, aí bem, acho que a gente já partilhou sobre essa passagem que é de Apocalipse, né, que estão todos machucados, mas esses são os que vieram da grande tribulação, é isso, acho que quem tiver bem no final é aquele que vai conseguir caminhar e aquele que vai conseguir levantar aqueles que estão caídos. Então, que a gente possa estar firmes, mesmo que às vezes dá uma tropeçada, mas que nós possamos estar firmes, porque muita gente vai precisar de nós, né? Então, que a gente possa estar firmes e unidos juntos. Amém. Amém. Unido. Um beijo, fica com Deus, tá?